Fala galera, sejam bem-vindos à videoaula de instrumentação. O assunto deste vídeo é medição de temperatura. Os seguintes temas serão abordados: termômetros bimetálicos, termômetros de mercúrio, termômetros de pressão e termopares. Os chamados termômetros bimetálicos utilizam duas tiras de metal fortemente ligadas, com coeficientes de dilatação diferentes. Vamos supor que para uma temperatura T1, ambas as placas possuem o mesmo comprimento e que a placa A possui coeficiente de dilatação maior que a de B. Para uma temperatura T2 maior que T1, a placa A sofrerá uma dilatação maior que a placa B. Como elas estão ligadas, a diferença de tamanho entre ambas provoca uma deformação a este par, de modo que o lado maior se curva sobre o menor. Para uma temperatura T3 menor que T1, ocorre o processo inverso. Esse tipo de sistema é muito utilizado em mecanismos do tipo on-off, ligado-desligado, onde a curvatura do par bimetálico aciona um dispositivo elétrico ou mecânico. Assim, termômetros desse tipo são ideais para aplicações como alarmes, proteção ou qualquer aplicação onde a fonte de calor deve ser desligada quando uma certa temperatura for atingida. Termômetros de mercúrio ou de algum outro líquido podem ser adaptados a diversos tipos de aplicações ao variar o seu método de construção ou configuração. A sua faixa de aplicação fica limitada em sua parte inferior pela temperatura de solidificação do líquido, por volta de menos 38 graus Celsius para o mercúrio. O limite superior é por volta de 538 graus. Normalmente, esse tipo de termômetro é feito em dois tipos, o de imersão total e o de imersão parcial. Como o nome diz, o de imersão total é calibrado para funcionar completamente imerso. Como a leitura pode ser difícil nessa condição, parte dele pode ser retirada do líquido para que a leitura seja feita, porém com um pequeno erro na medida. Os de imersão parcial foram feitos para serem usados com uma parte para fora, facilitando a leitura da medida. Porém, estes instrumentos não são tão precisos como o anterior, e caso a temperatura da parte externa seja diferente do que o instrumento fora calibrado, a medida apresentará certo desvio. O termômetro de imersão parcial pode ter sua leitura corrigida por, onde N é o número de graus da escala medida que está imersa. Tcal, a temperatura do ar a qual o instrumento fora calibrado. Tact, a temperatura atual do ar, medida com um termômetro auxiliar. O termômetro de imersão pode ter a sua leitura corrigida pela mesma fórmula, porém, substituindo Tcal pela leitura do próprio instrumento. Acompanhe. No termômetro principal, lê-se 200 graus Fahrenheit e no auxiliar 80. A fronteira com o líquido está em 150 graus. Assim, a correção fica sendo 0,54 graus Fahrenheit. Para o de imersão parcial, temos os mesmos dados, com exceção da temperatura de calibração, que é 70 graus. Assim, a correção é de menos 0,045 graus Fahrenheit. Os termômetros de pressão consistem em um bulbo, um tubo capilar e um dispositivo sensível à pressão, como um tubo de Bourdon, um pole ou um diafragma, que ao se movimentarem, marcam a temperatura medida. O bulbo é preenchido por um líquido, normalmente mercúrio.
Como não há variação notável em volume, a mudança de temperatura do líquido provoca uma mudança na sua pressão. A faixa de temperaturas mensuráveis vai depender do líquido dentro do bulbo e possui respostas essencialmente lineares. Versões destes termômetros preenchidas por gás apresentam uma faixa de medida muito maior, principalmente no limite inferior. Os termopares são um dos instrumentos para medir temperatura mais utilizados na indústria. Seu funcionamento se baseia no chamado efeito Seebeck. Ao unir dois condutores de materiais diferentes, conforme figura, com uma junção em uma temperatura e a outra numa diferente, então uma pequena tensão resultante é criada no circuito. Essa tensão é proporcional à diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria. A sensibilidade K varia com os metais usados e é da ordem de microvolt por grau Celsius. Para entender como os termopares são utilizados em instrumentos de medição de temperatura, algumas leis sobre como se comportam devem ser entendidas. 1. Se os dois metais utilizados em todo o circuito forem idênticos, a tensão resultante dependerá apenas da diferença de temperatura entre as juntas quentes e frias, não importando se parte do circuito possui temperaturas diferentes. 2. Se um terceiro metal é inserido dentro do condutor A ou B, a tensão elétrica resultante do circuito não é afetada desde que as duas novas junções tenham a mesma temperatura. 3. Se este metal C for inserido entre os condutores A e B em uma das junções, a tensão dos terminais do circuito não será afetada pela temperatura em qualquer ponto do material C, desde que as juntas AC e BC tenham a mesma temperatura. Na prática, é como se o metal C não existisse e as juntas AC e BC fossem a mesma. Conhecidas as leis, vamos analisar uma possível configuração de termopar como um instrumento de medida de temperatura. Do lado esquerdo, temos a junta quente. Ela deve ser localizada próxima ao mensurando. A junta 2 é a junta fria. A diferença de temperatura entre estas duas é proporcional à tensão de saída. A temperatura da junta 3 não tem grande importância, pois é feita com dois metais iguais. É entendida da primeira lei, a qual salienta que temperaturas diferentes no circuito não possuem relevância. Já as juntas 4 e 5, desde que elas tenham a mesma temperatura, garantida pelo bloco homogeneizador, elas também não alteram a tensão nos terminais do circuito. Olhando para esta figura, nota-se um problema: a junta fria. Sem conhecer a sua temperatura, não é possível determinar a temperatura do mensurado. Uma possível solução encontra-se nesta configuração. A junta fria é ligada junta com um bloco homogeneizador. Um sensor de temperatura, junto com um circuito microprocessado, faz as leituras de TF e realiza os cálculos necessários para determinar a temperatura da junta quente. Talvez você pode estar se perguntando o motivo de usar um termopar se para que ele funcione é necessário o uso de um outro medidor de temperatura. Acontece que a junta fria e a junta quente operam em faixas de medida muito diferentes. O sensor de temperatura na junta fria é dimensionado para temperaturas próximas à temperatura ambiente. Já a junta quente, para trabalhar em faixas muito maiores.
Existem várias combinações de materiais metálicos para se obter diferentes termopares, dependendo da sensibilidade desejada e da atmosfera a qual a junta quente estará submetida. Seguem alguns dados. A junta quente pode ser protegida por um poço ou bainha, dependendo da aplicação. Por exemplo, isolar eletricamente a junta quente, isolar a junta quente de substâncias nocivas, diminuir a constante de tempo de aquecimento da junta, aumentar a robustez mecânica. Estes são alguns dos encapsulamentos possíveis para os termopares. Por fim, os termopares podem ser combinados em associações série ou paralela, as chamadas termopilhas. Em série, temos que a tensão V é proporcional à diferença das juntas quentes e frias, multiplicada pelo número de termopares. Quando ligadas em paralelo, a tensão V será proporcional à diferença entre a temperatura média das juntas quentes e a temperatura da junta fria. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.